Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos continuar a nossa conversa sobre direito internacional público aqui nessas nossas aulas à distância, diante dessa situação complicada aí que nós estamos, né? O tema dessa aula é a nova lei de imigração, a Lei 13.445 de 2017, e essa é uma aula que eu gosto muito, é um tema que eu acho muito pertinente, muito interessante, e também uma aula muito importante para as nossas discussões do laboratório. Eu vou aproveitar para lembrar vocês que o projeto do laboratório não acabou, então os trabalhos que vocês têm para desenvolver sobre o aplicativo, né, do projeto do aplicativo, eles continuam. Eu vou pensar aí numa modalidade para a gente conseguir fazer as orientações de uma maneira mais fácil nesse período em que nós estamos com as atividades presenciais suspensas, e vou passar para vocês, mas enquanto isso vocês podem me mandar dúvidas, quaisquer perguntas que vocês tenham por e-mail, tá bom? E vamos em frente aí, né? Então, falar sobre a nova lei de imigração. Na última aula nós estávamos falando de nacionalidade, falamos dos brasileiros natos, dos brasileiros naturalizados, das diferenças entre eles e da perda da nacionalidade brasileira. E agora a gente vai falar então de quem não é nacional. Qual é o tratamento recebido, qual é o tratamento dado pelo direito brasileiro para quem não é nacional e está no nosso país, né? A nossa Constituição, ela traz a expressão estrangeiros, inclusive, né, ela utiliza essa expressão no artigo 5º da Constituição, que fala de igualdade e que vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil todo o rol dos direitos e garantias fundamentais. No entanto, a gente tem procurado não utilizar a expressão estrangeiros mais, tá? A razão pela qual a gente não utiliza mais essa expressão é porque a gente se entende aí, né, quando a nova lei de imigração foi aprovada, ela atendeu a um anseio dos grupos ligados ao direito migratório, ligados aos direitos dos imigrantes, porque a expressão estrangeiro, ela tem uma carga, uma conotação um pouco negativa. Estrangeiro significa o estranho, aquele que veio de fora, né? E tem toda uma negatividade aí dentro dessa expressão que a gente quis afastar. Então, a lei de imigração, ela vai trabalhar, né, que os legisladores quiseram afastar, né, e também os setores que atuam com essas questões reivindicaram esse afastamento. Então, a nova lei de imigração, ela vai trabalhar com a noção de imigrante, vai trabalhar com a noção de visitante, vai trabalhar com a noção de refugiado, e isso partindo de um pressuposto que todos nós podemos ser visitantes em outros países, todos nós podemos ser refugiados ou imigrantes, dependendo de uma situação aí que na nossa vida se apresente. E por isso, é que nós devemos tratar esses imigrantes com um olhar acolhedor, pensando, né, em como nós gostaríamos de ser tratados se estivéssemos numa situação como essa, né? Então, é com esse olhar que a gente vai falar da lei de imigração, né? Para começo de conversa, então, pensando aqui que não existe uma única forma de imigração, né? Existem várias formas de imigração. Tanto é que uma das questões, né, a nova lei poderia se chamar lei de migrações e não lei de imigração, né? Porque existem, de fato, realidades diferentes dentro desse mesmo grupo de pessoas que decidem viver num país diferente ao país da sua nacionalidade. Nós temos as migrações voluntárias, então aquela pessoa que migra porque quer, e nós temos também migrações forçadas, a pessoa que migra porque ela não teve outra escolha, porque ela não teve alternativa, porque a vida no país de origem dela estava insuportável e ela não teve, né, outro caminho que não fosse migrar. Dentro desse contexto, a gente também vai trabalhar com algumas nomenclaturas. O imigrante, o refugiado, o asilado, por exemplo, são nomenclaturas possíveis aí para designar diferentes grupos de imigrantes. Então, todos eles são imigrantes, a gente pode dizer que imigrante é um grande gênero, e dentro deles eu vou ter o imigrante em sentido estrito, o refugiado e o asilado. Qual é a diferença entre o imigrante em sentido estrito? O imigrante em sentido estrito é aquela pessoa que veio para trabalhar, né, que veio buscar construir a sua vida, mas ela optou por vir em busca de uma vida melhor. Essa situação é diferente da situação dos refugiados. Os refugiados são uma espécie de imigrantes forçados que saíram do seu país porque estavam sendo alvos de uma perseguição. Então, eles fugiram do seu país porque eles estavam sendo perseguidos em razão de etnia, em razão do grupo social, em razão da religião, e por isso eles não tinham outra opção.
O conceito de refugiado, ele é apresentado no direito internacional pela Convenção de Proteção dos Refugiados, né, o Estatuto dos Refugiados de 1951. E essa convenção, ela veio para proteger o pessoal que estava saindo da Europa durante o período da Alemanha nazista, especialmente os judeus. Né? Então essa é a origem do Instituto do Refúgio, né? Os judeus que tiveram que sair da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, hoje a gente tem uma concepção um pouco ampliada do refúgio, na qual a gente vai englobar dentro do conceito de refúgio também as pessoas que são vítimas, né, de graves e generalizadas violações de direitos humanos nos seus países. Né? E também existem os asilados. Quem são os asilados? Asilo político é um instituto tipicamente latino-americano. Nós vamos falar ali daquela pessoa que saiu, né, porque vítima de uma perseguição de ordem política, acusada de ter cometido um crime político e foi, né, pulou o muro da embaixada, entrou dentro de uma embaixada e pediu asilo, pediu a proteção. A diferença entre o refúgio e o asilo é que o asilo, por ter motivações políticas, ele é discricionário. Então, o país que recebe o asilado, ele não é obrigado a receber esse asilado. Né? O país que recebeu o asilado, ele pode escolher se ele quer receber o asilado ou não. Enquanto, quando a gente fala do refúgio, se a pessoa cruzou a fronteira, chegou num novo país e disse, olha, eu sou refugiado, eu estou fugindo de uma situação no meu país, porque eu sou perseguido pela minha religião, né, ou porque meu país está dentro de uma grave e generalizada violação de direitos humanos, como é o caso da Venezuela atualmente, porque o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas, já se manifestou no sentido de que haja um reconhecimento dos venezuelanos como refugiados, e o nosso Conselho Nacional dos Refugiados tem decidido também nesse sentido. Né? Então, o venezuelano cruza a fronteira, se apresenta perante uma autoridade da Polícia Federal aqui no Brasil e diz, eu sou venezuelano, mas eu estou fugindo de graves e generalizadas violações de direitos humanos no meu país, ele precisa ser recebido. Ele vai ser recebido até que haja um processo realizado no âmbito do CONARE para definir se ele é refugiado de verdade. Mas enquanto essa resposta não sai, deve ser permitida a sua estadia em território nacional, porque existe um princípio internacional no trato dos refugiados, que é o princípio da não devolução. Então, ele não pode ser mandado de volta, ok? Bom, pessoal, seguindo aqui, quando a gente fala do fenômeno das migrações, é importante a gente notar que a mídia muitas vezes tem relatado, né, o ingresso de venezuelanos, tem mostrado, né, a migração haitiana para o Brasil, que de fato são fenômenos com um aumento significativo de pessoas dessas origens no nosso território, e isso às vezes traz uma sensação de que nós estamos recebendo uma enxurrada de pessoas. Bem importante que vocês saibam que isso está distante ainda da realidade, tá? O Brasil, ele tem em média 3 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil, e nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas não brasileiras e imigrantes vivendo no nosso território. Então, pessoal, nós temos mais imigrantes, ou melhor, nós temos mais emigrantes brasileiros, nós temos mais brasileiros vivendo fora do que imigrantes vivendo aqui. Nosso fluxo migratório é um fluxo negativo. As pessoas que entram não compensam as pessoas que saem. Então, nós estamos longe de ter aí um problema demográfico ocasionado pelas migrações. Se a gente for se comparar com a média mundial, a gente vai ver que a nossa população, esses dados que eu tenho ali não são os mais atualizados, mas eu gostei dos infográficos que foram apresentados, vou colocar depois as referências para vocês. Mas a gente tem uma população de aproximadamente, acho que 210 milhões de habitantes, e nós temos aproximadamente 1 milhão de estrangeiros. Isso significa que a gente tem aí 0,5% da nossa população migrante, ao passo que a média mundial é de 3,4% nos demais países. Então, a gente não está dentro da média mundial e também não está no momento histórico em que a população migrante representa o seu maior percentual dentro do nosso território. Por isso, pessoal, essa sensação de invasão, ela não se justifica quando a gente olha para os dados e quando a gente percebe, né, as dimensões realmente continentais do nosso estado. É claro que existem situações localizadas, né? A cidade de Pacaraima, o estado de Roraima, Boa Vista, tem enfrentado um aumento significativo no número de pessoas, no número de venezuelanos que se apresentam, mas essa é uma situação localizada. Por isso, daí a importância, né, das políticas de acolhimento, das políticas de interiorização, né, dessas pessoas, levá-las para outros lugares, porque realmente a situação, se a gente for pensar no Brasil, com todo o seu tamanho, né, não é uma situação
onde haja uma preocupação de ordem demográfica com a entrada de imigrantes, ok? Pessoal, eu estou falando esses dados, estou trazendo essas informações porque existe aí um senso comum, né, de que o Brasil é um país acolhedor aos imigrantes, tá? Isso é muito dito, isso é muito falado, e eu não vou dizer que isso seja uma mentira em termos absolutos, né? No entanto, pessoal, acredito aí que se a gente olhar para a história da política migratória nacional, ao menos em termos de direito, tá? A gente vai ver que a nossa lei de imigração de 2017, ela surge para romper com um legado que tinha muito pouco a ver com uma política de acolhimento, né? Se a gente for conversar sobre a história da política migratória nacional, a gente vai ver que não necessariamente nós recebíamos os imigrantes de braços abertos, como está o Cristo ali nessa imagem, dizendo Welcome to Brazil, tá? E dentro desse contexto que a gente precisa entender o porquê da lei de imigração ter feito algumas opções principiológicas. Existe um sentido, e esse sentido está na nossa história da nossa política migratória nacional. Professora, mas a gente é um país de imigrante, teve toda uma política de estímulo para a migração europeia. Sim, tudo isso é verdade, pessoal. Mas o fenômeno da migração, ele foi, ao longo da nossa história migratória, marcado por uma seletividade no trato dos imigrantes. Isso é muito presente na história da política migratória nacional e precisa ser dito, tá? Como assim uma seletividade no trato dos imigrantes, pessoal? Eu sempre conto, é quase que uma anedota já das minhas aulas, né? Porque eu me lembro que em uma época eu fazia aula de espanhol com uma professora que era espanhola. E ela era casada com um brasileiro, e aí numa conversa que eu tive com ela, eu perguntei por que ela estava morando aqui no Brasil, e ela me disse que quando ela e o marido dela foram escolher aonde que eles iam morar, o que eles levaram em consideração é que o marido dela, brasileiro na Espanha, seria sempre o brasileiro e ele seria discriminado. E que ela não tinha esse problema, porque ela era espanhola, ela era chique, ela era considerada importada. E isso, eu lembro que na época eu achei muito engraçado e etc. E depois, estudando um pouquinho sobre a política migratória brasileira, eu parei para pensar se a minha professora de espanhol teria a mesma sensação se ela fosse uma professora de espanhol boliviana, venezuelana, colombiana ou de qualquer lugar da América Espanhola. Digo isso, pessoal, não com base num achismo, digo isso com base no que eu estudei sobre a política migratória nacional e o seu histórico. E aí, para não deixar dúvidas sobre o que eu estou falando para vocês, pessoal, eu queria mostrar aqui, eu vou até puxar o meu rosto aqui um pouco mais para cá, para que vocês consigam ver, tá? O Decreto-Lei 7.967, de 18 de setembro de 1945, que depois foi substituído pelo Estatuto do Estrangeiro de 80, que depois foi substituído pela Lei de Imigração atual. Tem uma passagem dele que eu acho muito significativa, que é o artigo 2º. Olha só o que diz o artigo 2º do Decreto-Lei 7.967, de 18 de setembro de 45. Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Gente, olha isso, né? Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Vejam, pessoal, então, que a nossa política migratória era uma política de branqueamento. Por isso o imigrante que era bem-vindo era o imigrante europeu. E isso não era algo assim, né, sorrateiro, oculto, né, vamos promover. Não, isso era explícito, isso era lei, estava publicado no Diário Oficial da União. Então, a política migratória, ela tinha um componente fortemente racista, um componente racial, e é por isso que a nova lei de imigração vai se preocupar em firmar, né, princípios como os princípios da não discriminação, do repúdio ao racismo, do repúdio à xenofobia de uma maneira bastante forte e bastante consistente. Seguindo em frente, então, né, ainda nessa análise dos antecedentes da lei de imigração, a lei que ela substituiu foi o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815 de 1980, que vigorou por 47 anos, vigorou até 2017, e os princípios que orientavam o Estatuto do Estrangeiro eram o princípio da segurança nacional, então a visão aí do estrangeiro como uma ameaça a essa segurança nacional, da organização institucional, dos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do país e da defesa do trabalhador nacional.
defesa do trabalhador nacional, então com aquela clássica visão de que o imigrante vem para roubar os nossos postos de trabalho. Dos dispositivos do Estatuto do Estrangeiro, pessoal, o que eu gosto mais, né, o que eu acho mais emblemático aí do seu texto era o artigo 65. Não que eu gosto dele, tá? Mas é que eu acho que ele mostra bem um pouquinho da realidade do Estatuto do Estrangeiro. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem político-social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento torne nocivo a conveniência aos interesses nacionais. Parágrafo único. É passível também de expulsão o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter sua entrada ou permanência no Brasil, havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação e, o que eu acho ótimo, C, entregar-se à vadiagem ou à mendicância. Veja, né? Vadiagem e mendicância é de uma sedução que a gente se entrega à vadiagem e à mendicância, né? É uma coisa que mostra aí uma criminalização da pobreza bastante grande, né? E também desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para o estrangeiro. E essa era uma grande marca do Estatuto do Estrangeiro, né? Talvez você esteja aí se perguntando, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente serve para proteger a criança e o adolescente, o Estatuto do Idoso serve para proteger o idoso, então o Estatuto do Estrangeiro era para proteger o estrangeiro? E a resposta é não. O Estatuto do Estrangeiro não serve para proteger o estrangeiro, nunca serviu. Na verdade, ele era, né, uma das maiores, uma das palavras que mais frequentemente aparecia no Estatuto do Estrangeiro era a palavra é vedado, é proibido. Então, ele tinha várias proibições. Dentre várias proibições possíveis, a proibição do estrangeiro se manifestar politicamente. Então, um estrangeiro que viesse para cá e se manifestasse politicamente, falasse mal do presidente, né, tivesse algum tipo de ação política, ele poderia ser expulso. Dito isso, pessoal, a nova lei de imigração em 2017 surge para romper com esse legado da política migratória nacional e ela é marcada pela não criminalização da migração, pela impossibilidade de prisão por razões migratórias, acolhida humanitária e reunião familiar, que constam como princípios dessa nova lei, compromisso com a erradicação da apatrídia, criando mecanismos para que as pessoas que não tenham nacionalidade possam vir para o Brasil, aqui permanecer e até se naturalizar, desvinculação entre modos de entrada, vistos e autorizações de residência, acesso pleno a direitos sem discriminação da condição migratória e encarar o imigrante realmente como um sujeito de direitos, que é o que ele é. Um sujeito de direitos, inclusive em igualdade de condições, porque é isso que diz a Constituição, no seu artigo 5º, quando ela traz expressamente o imigrante. Então, o imigrante tem direitos, pessoal? Sim. O imigrante tem direito à educação, o imigrante tem direito à saúde pública, o imigrante tem direito à escola pública, a prestar vestibular para a universidade pública, ele tem direito a tudo que o brasileiro tem direito, ele tem direito até ao Bolsa Família e outros benefícios de assistência social. Por quê, pessoal? Porque o imigrante é um sujeito de direitos e a Constituição assegura igualdade. Apenas as exceções que a própria Constituição diz de direitos que são privativos de brasileiros é que o estrangeiro não pode usufruir, é que o imigrante não pode usufruir. Como votar, por exemplo, né? Agora, o resto dos direitos ele tem direito também. Ai, professora, mas isso não é justo porque sou eu que pago os impostos. Gente, eu não falei e eu nunca vi, se vocês acharem, me digam, onde é que está escrito que o imigrante tem isenção de imposto. Imigrante não tem isenção de imposto, imigrante paga imposto também, né? E paga imposto da mesma forma que a gente paga imposto sobre a renda, se ele tiver uma renda que não seja isenta, e se ele não tiver uma renda que não seja isenta, ele continua pagando imposto sobre todos os produtos que ele compra, numa das cargas tributárias que é uma das maiores cargas tributárias do mundo e que onera especialmente as pessoas mais pobres, né, que é a nossa carga tributária. Então não tem essa história de que a gente tem direito porque a gente paga imposto e o imigrante não tem direito porque não paga, porque o imigrante não tem isenção de impostos, beleza? Muito bem. A lei de imigração, então, ela é marcada por uma tentativa de tornar o processo migratório um processo de devido processo legal. Ela vai trazer regras, procedimentos, ela vai trazer garantias para o imigrante nos processos de saída compulsória, como a gente vai ver mais para frente, e ela traz uma humanização da imigração. No entanto, ela está longe de ser uma lei perfeita. Alguns vetos foram especialmente sentidos, né? O presidente, na época, Michel Temer, vetou alguns dispositivos da lei, e isso fez com que ela não fosse tão progressista quanto se esperava que fosse. Mas em comparação ao Estatuto do Estrangeiro anterior, não há comparação, né? A lei é muito melhor. É importante notar que a lei de imigração não revogou a lei do refúgio, as duas seguem vigentes.
O refugiado é uma espécie do gênero imigrante, portanto, ele vai ter todos os direitos que a Lei 13.445 de 2017 lhe assegura, mais os direitos da Lei 9.474 de 97, que vão trazer, por exemplo, né, o direito de não ser expulso, de não ser deportado, o direito, né, de não ser devolvido ao país para onde a sua vida está em risco, certo? Para você ser um refugiado, em linhas gerais, o que você precisa, né, ter? Né? Você precisa estar fora do seu país de nacionalidade, ter um fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opinião política, e de acordo com a definição ampliada pela Declaração de Cartagena, que é a definição que nós adotamos na nossa lei, também pode ser considerado refugiado a pessoa que está sujeita a uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Bom, direitos do imigrante aqui para a gente finalizar, pessoal. Os imigrantes, portanto, têm direito à saúde, o nosso sistema de saúde é universal, tem direito à educação em igualdade de condições com os brasileiros, tem direito a trabalho, tem direito a benefícios da assistência social também em igualdade de condições, e tem direito à abertura de conta bancária, que é uma coisa até meio engraçada a gente ter de ver inclusa na lei de imigração, porque é óbvio que o imigrante tem direito à abertura de conta bancária, mas, de fato, essa era uma das muitas dificuldades que os imigrantes enfrentavam, pelo fato dos bancos, em geral, né, serem extremamente burocráticos na exigência de documentos para abertura de contas, documentos que muitas vezes o imigrante não dispunha, né, e por ignorância não lhes permitiam que abrissem a conta. E aí, por isso, a abertura de conta bancária passa a constar no rol dos direitos dos imigrantes. Minha sugestão para vocês, pessoal, leiam os primeiros artigos ali da nova lei de imigração, que falam sobre os princípios, definições, que falam sobre os direitos dos imigrantes, tá? Resolvam o caso, leiam o texto que eu vou colocar como material de apoio e o que vocês precisarem, pessoal, contem comigo, me mandem mensagem pelo Moodle, me mandem e-mail, né? Me mandem mensagem pelo WhatsApp, se for necessário, para que a gente consiga aí fazer com que essa experiência de aprendizado à distância continue funcionando até que a nossa vida se volte ao normal. Se Deus quiser, isso vai voltar ao normal e a gente vai poder tocar em frente aí os nossos projetos no segundo bimestre, tá bom? Obrigada pela sua atenção, obrigada por ter assistido o vídeo e, por favor, gente, me passem um feedback sobre a qualidade do vídeo, qualidade do áudio, enfim, se está funcionando essa dinâmica aí para vocês, que é uma situação nova para todos nós, tá bom? Obrigada por tudo, um beijo para vocês, né? Vou fazer igual uma youtuber, né? Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, não, né? Não vou fazer nada disso, mas beijo para você e até a próxima.